Parece que o nosso digníssimo presidente Jair Bolsonaro hoje passou de todos os limites e é o que a gente vai falar a partir de agora. A grande verdade, coronavírus. Pois é. Ontem, o diretor-geral do Instituto Butantan, ele estava ao vivo, o Dr. Dimas Covas, ele estava ao vivo no Jornal da Cultura, quando ele recebeu no ar a notícia de que a Anvisa havia suspenso os testes com a Coronavac de São Paulo. Ele foi pego de surpresa no ar. Foi informado ali, naquele momento. Quem estava assistindo o Jornal da Cultura ontem percebeu essa situação bastante embaraçosa. E o doutor Dimas Covas recebeu a notícia de que a Anvisa estava cancelando, interrompendo os testes, os estudos que o Instituto Butantan realiza com a Coronavac, por causa de um evento extraordinário, um evento adverso grave. O que seria isso? Um problema com um dos voluntários e mais tarde a gente ficou sabendo um óbito que aconteceu no dia 29 de outubro. Enfim, o Instituto Butantan foi pego de surpresa e emitiu uma nota, um comunicado oficial ontem à noite. O comunicado diz o seguinte. Quer ler aí, Paulo Tadeu? Lê pra gente aí, por favor. Posso ler? O governo de São Paulo, através do Instituto Butantan, lamenta ter sido informado pela imprensa e não diretamente pela Anvisa, como normalmente ocorre em procedimentos clínicos desta natureza, sobre a interrupção dos testes da vacina Coronavac. O Butantan aguarda informações mais detalhadas do corpo clínico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre os reais motivos que determinaram a paralisação. Então vamos lá. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mandou parar os trabalhos com a Coronavac aqui de São Paulo. A alegação foi esse evento adverso grave. É a primeira vez que isso acontece, Tonali? Não, já aconteceram efeitos adversos. Essa é a terceira vacina, não é? O que é um efeito adverso? Um cara que está no grupo de teste, sai de casa, tem um infarto e morre. Ele é colocado como efeito adverso. Pode ser isso. Que não tem nada a ver com a vacina. Sim. Esse é o termo, efeito adverso. Exatamente. Bom, Ou enfim. até poderia ter a ver com a vacina. Por isso também que se para, porque assim... Mas agora não teve um efeito adverso. Efeito adverso Aí não não tem seria nada a ver adverso. com a vacina. Perfeito, tá. Mas mesmo assim, não teve um efeito adverso. Fala mais pertinho do microfone. O que foi noticiado é que foi um suicídio. Efeito Sim, adverso. essa informação veio depois, Efeito adverso. né? Não tem nada a ver com a vacina. Ou seja, não é um efeito correlacionado. Exatamente, ele é adverso, certo? É isso que o Tony está explicando. Eu só estou pedindo para ele explicar que essa não é a primeira vez que uma vacina experimental contra a Covid ela teve os seus testes suspensos. É a terceira vacina, na verdade, que por conta de eventos adversos tem os seus testes interrompidos. A vacina de Oxford, por exemplo, teve os testes interrompidos pelo laboratório depois que uma voluntária apresentou sintomas de uma doença neurológica, isso faz pouco tempo. A vacina da Johnson & Johnson teve seus testes interrompidos pelo laboratório depois de uma doença inexplicada em um dos participantes. Recentemente, um voluntário das pesquisas realizadas aqui pela Fiocruz, com a vacina de Oxford também, morreu de Covid-19. A gente ficou sabendo depois que ele tinha tomado placebo. E os testes não foram suspensos por ninguém. Primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês me parece óbvio, teve um tratamento diferente dessa vez, essa informação, essa notificação do Instituto Butantan de que houve um efeito adverso. Sim ou não, Tonholi? Foi trucado o que o presidente Bolsonaro fez, e você vai falar mais pra frente, eu não vou fazer spoiler, foi dar o truco, subir na mesa e falou, ganhei o jogo. Pois é, esse é o ponto que pega. Teria sido um incidente até contornável, se fosse só, pegaram o Dimas Covas de surpresa, ele não foi informado, e aí, enfim, a Anvisa e o Instituto Butantan se resolvem, se entendem. Mas o fato é que o presidente hoje de manhã não se aguentou e no Facebook, mais uma vez, conversando com apoiadores, o presidente Bolsonaro postou um tweet, um Facebook, né? Um post, você vai colocar no ar já pra gente, em que ele escreveu. Lê pra gente aí, então, olha, você com a sua voz aí, o que o Bolsonaro escreveu no Facebook voz hoje. de locutor. Morte, invalidez, anomalia.
Esta é a vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos a tomá-la. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha. Trucou! Fez jogo de truco. Subiu na mesa e falou, eu ganhei. E o culpado é o Dória. Agora vamos ver, Aldrin Mazei, sobre essa fase dele e o que falaram algumas autoridades. Governador Flávio Dino. Só um minuto, peraí, então, olha, só para entender, porque é muito grave isso aí. Essa é uma frase que não pode ficar assim, solta. O Bolsonaro escreveu que mais uma que Jair Bolsonaro ganha. Ele ganhou o quê, gente? Só pra ganhou entender. Do Dória o truco. É um joguinho de truco. Ele pensa que ganhou do Dória. Ele pensa que ganhou do Dória. E é isso que ele está tentando convencer. É um joguinho de truco. O presidente acha que ganhou alguma coisa. Eu queria entender o que ele ganhou. Será que ele ganhou 160 e tantas mil mortes? Que ele está contente com isso? Será que ele está contente com os milhões de desempregados por conta da pandemia? Será que é isso que ele está querendo ganhar? Que ele está se gabando? Só para lembrar, seu Bolsonaro, são mais de 160 mil mortes. Diversas dessas mortes são pais de família, são mães de família, são arrimos de família, são... além dessa tragédia que já aconteceu com essas pessoas, nós temos outras tragédias, né, que vão para dentro dessas famílias. São pessoas que perderam, por exemplo, pessoas que tinham recebiam uma pequena aposentadoria, que com essa pequena aposentadoria sustentavam suas famílias. Hoje essas famílias, além de ter que aguentar essas mortes que aconteceram, estão passando por dificuldades extremas. Será que é isso que ele está achando que ele ganhou? Que ganho que tem? Eu não consigo imaginar um presidente que deveria liderar uma nação falando uma coisa dessa. Eu não consigo entender o egoísmo que existe atrás de Bolsonaro para falar uma coisa dessa. Um presidente não devia se prestar a esse tipo de coisa. É uma pessoa que só pensa nele, é ele contra o Dória, é ele contra o Moro, é ele contra o Mandetta. E o país não ganha nada. Quem está perdendo somos nós. Eu acho que o Bolsonaro devia rever essa posição, porque eu não acredito que tamanho egoísmo possa estar transformando o presidente numa pessoa, num idiota. Eu prefiro não acreditar nisso. Vocês querem ouvir as frases? Já vamos falar. Peraí, só, Tonholi. Leandro, pode colocar o post do Bolsonaro na tela, por favor? Tonholi é um conhecedor de interpretação de texto. Eu acho que vale a pena a gente reler essa frase ele está respondendo a pergunta de um apoiador hoje de manhã e perguntou para ele: Bolsonaro, se a ciência disser que o Coronavac por favor, lê aí para mim que eu não enxergo daqui. O Coronavac é seguro e vai imunizar a população. O Brasil também vai comprar e produzir a vacina? Aí ele responde. Aí vem essa resposta que o Tonholi leu, né? Morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Dória queria obrigar todos os paulistanos tomá-la. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma vitória, mais uma que Jair Bolsonaro ganha. Pois é. Aí, como você bem disse, Paulo Tadeu, ganha o quê? Né? 163 mil mortos? É inacreditável, né? Eu lamento muito, né, Marcelo? Olha, o que o Bolsonaro vem fazendo desde quando ele assumiu é a mesma coisa. E aí eu vou ter que esclarecer algumas coisas até para o colega Paulo, para os ouvintes. O Bolsonaro é uma pessoa extremamente coerente. Ele, desde o princípio, ele falou que ele ia fazer um governo ideológico. Desde o princípio, ele falou que ele não se pautaria pela ciência. Então, ele está sendo coerente ao transformar uma decisão de estadista em uma briga de colégio. É isso que ele está fazendo. O que ele ganhou? Ele ganhou aquele, vamos ver quem... Um acelera o carro na frente do outro, que diz, primeiro perde. E é o que ele está fazendo com Dória. O que ele está mirando? Ele está mirando 2022. Então, ele não está olhando mais para o governo. Ele está fazendo uma coisa que ele não deveria fazer, que é olhar para 2022, sendo que ele falou que nem iria para a reeleição. A gente tem que lembrar disso. Ele falou muito claro na campanha dele que seria uma eleição única. Perfeito. E aí agora ele está planejando reeleição. E aí todo mundo que estiver no caminho para a reeleição, ele vai tentar bombardear. Hoje o candidato, teoricamente, teria mais condições de enfrentar Bolsonaro, seria Dória. Não estou dizendo que vai ser.
Sim, sim. Então ele está mirando artilharia para o Dória. Ele não está se importando. Ele sente que é um adversário em potencial. A história do Covid. Matar na raiz, é isso. Assim, se vai morrer gente, se não vai morrer gente, se vai ter vacina chinesa, se vai ter vacina inglesa, isso não é um problema para ele. Ele quer saber da reeleição dele. E é isso que está em jogo. Por isso Jair Bolsonaro ganha mais uma. Tonholi, nesse texto que a gente viu aí no Facebook, dá para chamar isso de uma comemoração, Tonholi? É uma comemoração do presidente? É uma comemoração, é um jogo de truco. Eu quero lembrar um texto do Freud de 1920, chamado, que todo político deveria ler, chamado Psicologia das Massas e a Análise do Eu. Nesse texto, Freud fala que a melhor forma de você agregar uma massa é apontar para ela um culpado. A massa, diz o Freud, em 1920, a massa se reúne em torno do líder que aponta o culpado, seja o líder de direita ou de esquerda. E é claro que você tem toda uma filosofia decorrente desse texto, que vem pelo Heidegger, que falava a diferença entre medo e angústia. A angústia está baseada no nada e o medo está baseado no objeto. Então as pessoas não querem ficar no estado de angústia, elas querem um líder que mostre um objeto sobre o qual elas possam temer. O nazismo foi isso, foi apontar o judeu como culpado. Então a extrema-direita e a extrema-esquerda sabem nos seus discursos que ninguém gosta do nada. É difícil para uma pessoa comum saber que vai morrer e não vai encontrar nada. É melhor acreditar que vai encontrar um céu com vários santos e por aí vai. O nada incomoda muito. Você segue aquele que te dá um objeto de adoração ou de temor. O Bolsonaro está fazendo direitinho a regra da extrema-direita agora, que é culpar alguém por algo. Lembremos, vamos conectar o que o Bolsonaro falou, que tem com relação ao Dória, né? Ele está falando que ele trucou o Dória ao conseguir derrubar a Coronavac. Vamos lembrar do guru do Trump e do Bolsonaro, Steve Bannon, que falava: o culpado pela Covid é o Dr. Anthony Fauci, maior autoridade norte-americana no assunto, que deve ser decapitado. E o Steve Bannon, por causa disso, foi decapitado do Twitter, teve a conta cassada. Então a gente tem que ver o seguinte: esse discurso que permeia a extrema-esquerda e permeia a extrema-direita é sempre dar às pessoas um objeto sobre o qual elas podem construir o sentido de culpa. Eis o culpado. Só tem um problema nessa história. A partir do momento que você aponta, você também mostra para toda a sua rejeição quem é o anti-você. Então, é uma estratégia que ela pode dar certo para unificar a ideia das pessoas em cima de algo. Pelo outro lado, ele fala o seguinte: todo mundo que não gosta de mim, atenção, aquele ali é o cara que não gosta de mim também. Aquele é o cara que me preocupa. Então assim, é uma estratégia que pode não dar certo. Ele pode aumentar o tamanho do Dória. O Dória hoje não tem tamanho para disputar uma presidência da República. E o Bolsonaro está querendo dar esse tamanho para ele. E ele sabe disso. O Dória sabe disso. O Dória sabe. Eu tive a sensação clara hoje que o Dória jogou bem ali para não politizar. Ele fez a coletiva com todos os médicos e infectologistas, só com técnicos, especialistas, sem nenhum político presente. Estava o Dimas Covas, estava o Dr. Gabardo, estava o secretário de Saúde. Eu preciso trazer para essa conversa o Paulo Cruz. Paulo Cruz, você está ouvindo a gente agora, Paulo Cruz? Você ouviu a aula de filosofia do Tonholi? Por favor, participe. Pois é. Eu estou aqui impressionado aqui com a capacidade do Tonholi ligar os pontos aí, né? Eu queria dizer o seguinte: eu estava pensando, enquanto o Tonholi estava falando, aliás, antes dele começar a falar, me ocorreu que, assim, eu estou escrevendo um artigo que deve ser publicado ainda hoje na Gazeta do Povo, estou terminando, em que eu estou falando sobre o Georges Bernanos, que foi um escritor francês gigantesco, chamado de Dostoiévski francês, pela tamanha capacidade que ele tinha e tal, e pelo estilo parecido e pela profundidade parecida com a do russo. Mas eu inicio a epígrafe do artigo sobre o Bernanos
é uma epígrafe tirada do Dostoiévski, do Irmãos Karamazov e mais especificamente do Grande Inquisidor. Então, essa parábola do Grande Inquisidor cabe também nesse contexto em que vocês estão discutindo aí, e que o Tognoli também associou bem ao texto do Freud, porque é exatamente isso que o Grande Inquisidor fala para o Cristo que volta e passa e dá um passeio aqui pela Terra e é preso de novo e é morto de novo, né? Então ele fala assim, olha, não há sensação mais desesperadora para o ser humano do que, estando livre, né, procurar desesperadamente alguém a quem se dobrar. Então essa psicologia das massas funciona assim mesmo, né? E veja vocês uma coisa, em 2017 eu ainda compartilhava uma outra coisa do Bolsonaro dando aquelas mitadas dele, coisa e tal, e não sei o quê, quando ainda a intenção de se tornar presidente era uma vaga ideia, né? No entanto, por uma associação fotográfica indevida de um amigo querido meu com o João Dória, numa reunião que o Dória foi fazer, né, uma palestra que ele foi dar no Rio de Janeiro, capitaneados pelo Eduardo Bolsonaro, os bolsonaristas em peso, porque o Eduardo Bolsonaro compartilhou essa foto, como se esse meu amigo fosse uma direita falsa associada ao Dória, porque em 2017 o Dória já era visto como um concorrente do Bolsonaro à presidência da República. Bom, esse meu amigo foi execrado, perseguido pelos bolsonaristas nas redes sociais, perseguiram a ele, a família dele, entraram nas redes sociais do irmão, e foi assim, foi um negócio terrível. E naquele momento a gente disse, olha, esses caras são perigosos. Eles são capazes de fazer qualquer coisa pelo poder. E a partir daquele momento a gente não falou mais neles, nunca mais, né, deixamos de ter qualquer apreço pela família Bolsonaro, ou pelo que eles representavam, digamos assim, na luta antipetista que estava em voga no momento. E eles continuam fazendo a mesma coisa. Então o Bolsonaro está há 30 anos no poder e agora ele continua lutando para permanecer no poder. Essa é a lógica única e simples dele. Ele não está lá para governar, ele não está lá para fazer um país melhor, ele está lá para garantir o seu lugar no poder. Ele chegou onde ele acho que jamais imaginou que ele chegaria, e ele vai querer se segurar lá de qualquer jeito, né? É muito triste ver uma situação dessa, é muito triste ver um presidente se comportar dessa maneira, no meio de uma pandemia, no meio de um monte de, né, centenas de milhares de mortes, mas é isso que ele está fazendo. É isso que ele está fazendo, mas nós temos uma boa notícia que eu acho que nós vamos abordar daqui um pouco, que é o resultado disso, pelo menos uma prévia do resultado disso, nas eleições municipais, né? A gente deve falar disso daqui um pouco, então eu acho que é um sinal interessante dos tempos e um alerta para esse bolsonarismo doente que tomou conta do país e tornou o país ingovernável, né? Vamos ver essas cenas. Obrigado, Paulo Cruz. Boa explanação. Quem quiser participar pode ligar no 3284-7097, falar ao vivo com a gente aqui, 3284-7097, ou através das nossas redes sociais. No Facebook é A Grande Verdade, no Instagram e no Twitter é Grande Verdade 97. Para vocês terem uma ideia da nossa indignação e de toda a repercussão que isso vem causando, a declaração do presidente Bolsonaro ao comemorar um possível óbito, uma morte, uma possível falha nos testes, nos trabalhos desenvolvidos pelo renomado Instituto Butantan, tudo isso foi por terra quando veio a informação agora, no início da tarde, de que, na verdade, o voluntário que morreu, que fazia parte dos testes para a Coronavac, ele morreu porque ele se suicidou. Então, realmente não havia nenhuma relação... Efeito adverso. Não havia nenhuma relação, nem com Covid, nem com a vacina, nem com os testes, nem com nada. O cara se matou. Também, na sede que o Bolsonaro tá, se ele tivesse quebrado a perna, ia mandar suspender. Você viu que o Ciro Gomes, que vem aqui amanhã, falou... Qual foi a repercussão? Ciro Gomes falou o seguinte, Aldrin Mazei. Ciro Gomes amanhã tá no programa, hein? Finalmente. Olha o que ele fala. Cadeia é muito pouco para canalhas que fazem politicagem com vacina. A única saída para pôr um ponto final na maior crise da saúde pública
socioeconômica da história do Brasil é a ciência. Quem mais que comentou? O Flávio Dino também falou alguma coisa? O Flávio Todos os Dino políticos falou manifestaram. 163 mil mortos no Brasil e Bolsonaro fala que ganhou. Qual a vitória? O atraso de uma possível vacina? Bolsonaro continua a ser o maior aliado do coronavírus no nosso país. Pois é. Um momento que eu considero também constrangedor do dia de hoje foi a entrevista coletiva realizada pela Anvisa. Depois que o pessoal do Butantan fez a coletiva, logo em seguida teve a da Anvisa, em que o Antônio Barra Torres, né, o diretor-geral da Anvisa, tentou justificar por que eles suspenderam, por que mandaram suspender. Ele disse que houve uma falha na comunicação. Aí, quando ele chama lá o médico para explicar, cara, eu não quero parecer debochado, mas o médico que sobe no palco ali para explicar, ele usa o técnico de TI da Anvisa para justificar uma falha de e-mail, um atraso no recebimento dos e-mails. Por favor, joga o vídeo aí para todo mundo entender. No dia 6, então, o Instituto Butantan enviou uma informação, que é a notificação, como a doutora Alessandra colocou, mas que não chegou na Anvisa por conta de problemas técnicos. E esse evento foi conhecido por todos na semana passada, que foi uma situação de hackeamento, e até a gente trouxe o gerente-geral de tecnologia da informação, Bruno Novaes, que vai contribuir aqui também nessa apresentação, para explicar o motivo pelo qual, no dia 6, o Instituto Butantan notificou, mas nós só tivemos conhecimento dessa notificação no dia 9/11. Esse é o gerente de medicamentos da Anvisa, chamando o técnico de TI da Anvisa para explicar por que o e-mail chegou dia 6 e eles só receberam dia 9. Houve um ataque cibernético aí no governo federal. Isso paralisou alguns serviços e que nos trouxe aí um alerta máximo, né, aqui na Anvisa. E por motivo de precaução, nós suspendemos aí o serviço que é responsável pela notificação dos eventos adversos, tá? E de imediatamente a gente já acionamos o plano de contingência e conseguimos, recebemos na Anvisa Eu adoro essas libras. a notificação adversa, recebemos no próprio dia 9 de novembro. Bom? Essa foi a explicação. Assim, só para esclarecer um pouco. Basicamente, o que ele quer dizer isso aqui é uma várzea e a gente não consegue receber um e-mail e por isso a gente parou o desenvolvimento de uma vacina que salva vidas. Assim, no resumo é isso, né? O Butantan, o Dimas Covas, na coletiva de hoje, disse: nós informamos a Anvisa na semana passada, dia 6. Ele está confirmando aí. Agora ele está dizendo, o cara do TI da Anvisa está dizendo que o e-mail foi enviado no dia 6, mas só chegou para eles ontem. E como chegou o e-mail ontem à noite... Aí não deu tempo. Eles não tiveram tempo de analisar direito e pelo que eles entenderam, é melhor suspender. Não, é melhor... Agora suspende. A gente vai... Vamos trazer aqui a mocinha que serve o café também. Fala, por favor, tem que trazer a menina que serve o café também para opinar, né, lá na Anvisa, para ver se pode ou não pode essa vacina. Porque todo mundo tá opinando. Agora o técnico de TI fala, vamos suspender a vacina. Tem uma suspeita de ataque cibernético no STJ e todo o sistema de saúde é suspenso em plena coronavírus. É isso mesmo, Brasil? Essa é outra coisa que não tem ligação, porque a notícia que foi dada, inclusive aqui, o ataque cibernético de um hacker foi no STJ. Foi no STJ. Super localizado. Não foi na Anvisa, gente. O que é isso, cara? Os caras estão usando uma notícia da semana passada para justificar o atraso no recebimento e no entendimento do e-mail do Butantan. É que isso daí é o seguinte, o presidente foi lá e tomou a decisão arbitrária de falar, suspende. E agora alguém tem que arrumar um jeito para confirmar o que ele falou, sem mostrar que ele falou sem motivo algum. Esse é o problema. Exato. Agora alguém vai ter que engolir um gorila ao vivo. O cara do TI tava até constrangido ali, né? Sobrou pro cara do TI gaguejou explicar... bagarai. Não, sorte dele é que tem máscara. Pelo amor de Deus. Fala aí, Paulo Cruz, quer falar? Desculpa, não ouvi. Você chamou? Eita, tá ruim aí. Travou. Pode falar, pode falar. Eu tô vendo vocês e tô ouvindo bem, viu? Vocês me veem, me ouvem? Agora sim. Agora sim.
Pois é, que situação constrangedora isso aí, né? Assim, é inacreditável que a gente tem que passar nesse país num momento tão difícil, né? Então, como é que pode um negócio desse? Eu me lembro, assim, quando eu trabalhava com TI, eu trabalhava num departamento de risco, né? E eu me lembro de falar para as pessoas que trabalhavam comigo que os e-mails precisariam ser muito bem escritos, porque quando parava um serviço, geralmente para agilizar, a gente mandava um e-mail e tal, né? Ó, se vocês não conseguem escrever um e-mail, que a pessoa que vai receber do outro lado consiga ler e entender, então vocês me chamem para eu ler antes de vocês mandarem, né? Então a gente sabe que a comunicação é um problema sério, né? Pode se tornar um problema grave, mas não é nem o caso aí, né? Não tem nada a ver. Então é isso mesmo, o presidente tomou uma decisão arbitrária e agora estão dando um jeito de arrumar uma explicação, o que é absurdamente constrangedor e, para não dizer, criminoso. Não, a gente entende, né? Se fosse suspende a compra do papel higiênico, mas suspende a vacina? Exatamente, é muito complicado isso, muito complicado. Isso deveria ter algum desdobramento, mas como a gente sabe que aqui as coisas não vão do jeito que se espera, é capaz de daqui 2, 3 dias ninguém lembrar mais. Eu queria mas convidar, que isso é muito Paulo grave, Cruz, muito grave. Queria convidar a mesa, e obviamente você sobretudo, a gente pensar na nêmesis disso. Se o Bolsonaro fala que ganhou porque foi suspensa uma vacina, o que seria ele perder? Ei, Vitorino, o que seria ele perder? Seria a reputação dele. É uma boa questão, né? A reputação dele publicamente ser escrachada, contrariando as coisas que ele fala. Então, assim, se ele fala que essa vacina chinesa traz morte, se essa vacina salvar vidas, isso vai ser a derrota do Bolsonaro. Essa é a grande questão. Ele vai perder a base ideológica dele. Mas é um cálculo político tão burro esse, não é, Marcelo? Não, uma derrota, ele tá pensando eleitoralmente. Ele tá fazendo correto, mas é estúpido, porque esse não é um jogo que termina na semana que vem. Aí que tá o negócio do coronavírus vai levar 2 anos até imunizar todo mundo, ou seja, quando chegar na hora da eleição ele vai ser desmascarado. Ele tinha que fazer uma coisa dessa, mas que ele não pudesse ser desmascarado no curto tempo, entendeu? Eu vou criar um falso problema, que só em 2040 as pessoas vão entender que é um falso problema. Mas ele criou uma equação que vai ser resolvida em 18 meses. Pois é, cara. Fosse um pouquinho mais esperto, não é? Ele podia chegar, ô Dória, vamos lá, vai. Sai na foto junto, traz o cara pra dentro, vamos lá, vamos fazer essa vacina acontecer, a vacina do Brasil. Mas não é a vacina de São Paulo, é a vacina do Brasil. Como é que ele vai fazer isso? Mas é a lógica, né? Ele escrachou o Mourão. Oi, fala, Paulo. Essa é a lógica do bolsonarismo, é a lógica da destruição do inimigo, né? Assim, eles fazem isso o tempo todo com todas as pessoas que se colocam na frente desse governo. Inclusive os aliados. Se é que a gente pode chamar de governo, né? Inclusive os aliados. Não, desde usuário de rede social, até aliados e ex-aliados, e até oponentes políticos. A lógica é de destruição. Vocês repararam? Não é um negócio de vamos sentar, vamos conversar. Não existe isso aí. Vocês repararam? É uma lógica de guerra mesmo. Vamos destruir. O inimigo tem que ser destruído. Vocês repararam? E o país fica no meio, né? Fala, Marcelo, fala. Assim, até uma questão para todos aqui, para os ouvintes. Vocês repararam o número de militares que foram execrados publicamente pelo Bolsonaro? Sim. E, assim, militares de alta patente. Eu tô falando de general. 5. E demitidos 16. Dias, né? Falamos isso com... Que os generais estão se submetendo a um capitão de modo absolutamente vexatório, né? Bom, vamos ouvir. O telefone não para aqui. 3284-7097. Vamos trazer o ouvinte para participar desse debate, porque acho bacana a gente elucidar isso junto com a população. Vamos lá, 3284-7097. Quem tá falando? Oi, boa tarde. Meu nome é William. William da onde, William? William de Interlagos. William eu tô virando Interlagos. o ouvinte assíduo, ligando toda semana já. Pode ligar, cara. E aí, você tá acompanhando as notícias, cara? Claro, sempre. Qual é o seu comentário? Pô, é lamentável o que tá acontecendo, porque... Você entendeu? Você entendeu essa confusão que rolou hoje, né? Da suspensão da vacina daqui de São Paulo pela Anvisa? Você acompanhou isso?
Sim. E o presidente da nação está comemorando uma vitória em cima de uma morte que não tem relação com a vacina, e mesmo que tivesse. E é um absurdo o que está acontecendo. E esse cara é um cancro para a sociedade. Não sei ainda como. Ele se diz cristão, fala que há cristofobia no país, mas o que de cristão ele representa para quem é cristão, quem os evangélicos, todos que o seguem? Não sei o que os evangélicos estão vendo nesse cara, que de cristão não tem nada, sabe? Eu não vejo. Cada dia que passa é uma polêmica, cada semana é uma confusão. Ele só tem essa política de destruição mesmo. Até hoje acho que eu tô vivendo num mundo paralelo, que não é possível que as coisas que acontecem nesse país, assim, eu fico abismado, realmente. Eu tenho saudade da época que as brigas políticas, se você era Dilma ou Aécio, que eu achava que aquilo já era o ápice. Do absurdo. Mas não, as coisas só pioraram, né? Legal, William. Obrigado. Continue se informando aí, tá? Continue consumindo informação, que isso é a melhor arma que a gente tem para enfrentar esse Brasil maluco aí. Bem lembrado pelo William, né? Na semana passada o Bolsonaro falou que Deus é a pessoa mais importante do mundo, não é isso? Não, olha só, senhores. E esse... Eu não sei se vocês me ouvem, hein? Pode falar. Esse é o tema de um curso que eu tô lançando agora pela Gazeta do Povo, né? Religião e política, uma relação perigosa. Então... isso é um negócio que acontece desde sempre, né? Mas a gente não aprende, né? Então tem exemplos e exemplos na história da humanidade de como essa ligação entre religião e política pode ser extremamente nociva para a sociedade, mas a gente continua, né, apostando nisso. Então, assim, como é que se diz? Esse furor messiânico que as pessoas têm de encontrar um salvador terreno para os seus problemas, é uma coisa que vai se reproduzindo de tempos em tempos, né? E aí aparece um fulano, né, falando em nome de Deus e tal, e não sei o quê, de um jeito muito solícito a determinados setores religiosos do país, que tem influência política, aí tá feita a besteira, né? Bolsonaro, então lembre que outro populista chamado Getúlio Vargas teve que deixar o poder e sair do poder guiado pelas mãos do cardeal Leme, Paulo Cruz. A coisa é muito perigosa, muito complicada, e apostar nisso é sempre um risco, mas a gente parece que não aprende, né? O brasileiro não aprende. Na verdade, no mundo inteiro essas coisas acontecem, né? Mas especialmente aqui a gente vive isso com uma certa... frequência, né? Esse messianismo parece estar no DNA do brasileiro. Vamos e atender. A gente não consegue se livrar disso. Vamos atender mais ouvinte no 3284-7097. Alô, quem tá falando? Alô. Oi, boa tarde. Boa tarde, quem fala? É Felipe de São Caetano. Felipe de São Caetano, diz aí, Felipe. Então, é lamentável a gente ouvir algumas coisas como essa do presidente, né? Mas como o rapaz aí comentou que a gente não aprende, eu acho que o brasileiro ele nunca teve em quem votar, né? Se a gente hoje for querer tirar o Bolsonaro, a gente tem um vácuo aí no poder que não tem quem colocar. Eu acho que o brasileiro, quando votou no Bolsonaro, votou para não ter a corrupção que a gente viu que foi absurda e tem muita coisa que a gente nem tá sabendo ainda. Então foi meio que um voto de protesto ou um voto de mudança, sei lá o que foi. Mas a gente tem um vácuo de poder. A gente não tem quem votar. Se a gente pensar em 2022, nós não temos uma pessoa que a gente possa unânime em falar isso aí. Acho que vai dar certo e vai mudar alguma coisa, entendeu? Esse ponto aí do Felipe, o Marcelo estava comentando aqui. Hoje o nome mais forte para a eleição em 2022 ainda é o Bolsonaro, não é isso? Com certeza é o Bolsonaro. O segundo nome hoje seria o Dória. E um nome que teria que se viabilizar, e ele não está dando os passos certos para isso, seria o Luciano Huck. Você acha? Acho. Ele é um nome que tem potencial de se viabilizar. Ninguém da esquerda, Marcelo? Ninguém da esquerda. Você não vê o Ciro se articulando? Você não vê... Não, eu vejo ele tentando se articular, mas ele precisa deixar de ser ele. E isso não vai acontecer. O Ciro é o Ciro há muitos anos para deixar de ser o Ciro. E ele não tem inteligência emocional que o Lula teve quando fez aquela carta aos brasileiros. O Lula mudou. O Lula não era mais o Lula que ia romper com o banco. Tinha uma fala do Lula que ele falava que ele preferia cortar a mão do que negociar com o banqueiro. Ele é o Lula Paz e Amor, né? É o Lulinha Paz e Amor. Não, Lulinha Paz e Amor. Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro quanto na gestão Lula.
Lembrando que o Fernando Henrique, quando assumiu, escreveu uma carta em que falou para a Fiesp: senhores, por favor, esqueçam tudo que eu escrevi. Teve isso também, né? Marcelo, você vai falar isso amanhã pro Ciro Gomes, tá? Não, falo até, mas você ele não vai falar escutar. na cara do Ciro Gomes. Falo na cara do homem. O senhor é inviável. Quero ver você falar isso Falo pra na ele. cara do homem. O senhor é inviável, mas Não, eu vou guardar isso pra amanhã, né? Falar de novo. E o Ciro, senhores, ainda tem que enfrentar o lulismo, né? Que é muito forte no Brasil. Pois é, ele Eu tinha acho que abraçar o lulismo. Ele não vai abraçar, né? Ele não vai abraçar. E o Lula não vai arredar o pé. Então aquela união lá que não existe, né? Parecia que estava acontecendo. Então, quer dizer, a esquerda está se enfrentando nesse momento, né? Para tentar construir uma oposição e tal. Eu acho que ainda não vai ser agora. A gente então, tem que chegar em outro modelo, viu, gente? Não vai ser mais o modelo de V, não, que é de esquerda e direita. A gente vai ter que ter um modelo de centro, de convergência. Se você for olhar pro Biden, o que é o Biden? O Biden não é de esquerda, mas nem perto de esquerda. Biden voltou pela guerra. Você falar isso porque tem gente que acha que os Estados Unidos vai virar um país comunista. Imagina, né? O Biden não tem nada de brasileiro falando bobagem nas redes sociais. Se você olhar o Biden, ele é quase um centro-direita ali. Ele pende às vezes para a esquerda, mas é que ele tem uma história de vida difícil e essa história de vida o coloca em posições humanistas, em alguns casos. Mas ele ainda é um idoso que pensa de uma forma conservador e não existe conservador progressista. Isso é uma maluquice. Essa pergunta tem sido feita muito nos últimos dias. Quem seria o Biden do Brasil? Vocês têm um nome? Quem seria? Primeiro a gente precisava saber quem é o frankensteiniana. Quem seria o Biden do Brasil? Não tem. Nesse momento a gente não tem. Acho que ainda vai ser construído esse personagem ainda vai ser em construído. Termos de idade, sobretudo. Aí seria o Meirelles, né? Não falo pela idade. Pelo que ele representa, alguém. Não tem. Não, mas tem que ter uma dose de carisma. Não, o cara tem que ter uma história de vida. Exato, tem que ter outros elementos que nesse instante não tem esse personagem. Ele pode até ser construído, mas nesse instante o último cara que tinha morreu naquele acidente de avião. Que poderia ser uma terceira via, que foi o Campos. Entendi. Ele poderia ser de fato uma terceira via. Entendi. Ô, Paulo Cruz, você concorda com essa análise do Marcelo? De que Luciano Huck e talvez Moro, né? A gente deu ontem essa notícia aqui do encontro do Moro. Ele já recuou, hein? Do Moro ele recuou. Quem recuou? O Luciano. Ah, é? Então, ele falou com o Moro, depois ele teve um encontro com o Maia e falou, olha, a minha casa é aqui, tá? Eu tô conversando com todo mundo que eu tenho que conversar. Mas aqui é o meu lugar. Entendi. Então não tem essa aliança aí. Não. Pelo menos não agora. Pô, Luciano me dá um Huck, arrepio, né? Me dá um arrepio o fato de nós estarmos pensando no Luciano Huck como alguém que pode ser presidente do Brasil. Isso é um sinal, assim, de desespero. Assim, não tenho nada contra o Luciano Huck, é um bom comunicador e tal, assim, mas, gente, nós precisamos de alguém preparado para levantar esse país, né? Então, pelo amor de Deus, eu não consigo nem imaginar. Preparado e sóbrio, né? Você quer dizer? Porque aí também não pode ser o Ciro. O Luciano Huck trouxe a feiticeira, sim, a tiazinha pro Brasil. O Luciano Huck tem esses acertos. Vocês têm que lembrar dessas realizações. Tem uma pergunta que eu sempre repito, que era feita pelo Nietzsche, o filósofo, que ele se perguntava: como pode algo nascer do seu contrário? Como pode algo nascer do seu contrário? Aí quando o general Santos Cruz veio aqui, ele respondeu à indagação do Nietzsche. O PT gerou o anti-PT. O ódio antipetista. O ódio anti-PT. Com certeza. Se tem uma coisa que gerou o bolsonarismo, foi o petismo exacerbado. E disse o Santos Cruz aqui, Vitorino, a direita... Essa direita que tá aí... mental que tá aí está gerando a antidireita. O sentimento antidireita. Então, pergunta do Nietzsche, como pode algo nascer do seu contrário, foi respondida pelo general Santos Cruz em A Grande Verdade, Paulo Cruz. E nas eleições que nós estamos vendo. É verdade. Não, é terrível. No final das contas, as pessoas votaram no Bolsonaro por 3 motivos, a gente precisa lembrar. O primeiro deles era para acabar com o PT. O segundo é porque elas não queriam nem ideologia de gênero, nem kit gay. O terceiro é porque elas queriam alguém que apoiasse a Lava Jato. Essa é a realidade. Você tinha ali um tripé de eleitores que fizeram essa massa, que foram 30 e poucos % da população. Então, entre 3 e 4 pessoas de um grupo de 10 tinham essas crenças.
Você não aposta na agenda neoliberal que ele abraçou? Não, agenda neoliberal, imagina. Você acha que isso não ganhou voto? Não, agenda neoliberal, isso daí era só pra... vou ser muito sincero, era pro conservador industrial, comerciante, se convencer a votar no Bolsonaro. Ele tem uma desculpa pra votar no Bolsonaro. Entendi. Ele sabia que ele tava fazendo bobagem, mas ele queria ter uma desculpa. Entendi. Bom, vamos pôr mais um ouvinte no ar aqui, 3284-7097. Alô, quem tá falando? Alô, quem fala? Eduardo? Oi, Eduardo. Da onde você fala, Eduardo? De Santo André. Eduardo de Santo André. Diz aí, Eduardo. Queria dar parabéns pra vocês, o programa tá excelente. Pô, cara, todas as opiniões aí de vocês são fora de séries aí. Legal que você tá curtindo. Quer opinar? Eu quero opinar, assim, eu infelizmente votei no Bolsonaro, hoje eu tenho vergonha de falar que votei nele. Não tenha. Você quer um abraço, amigo? Queria muita coisa, viu, cara? Queria voltar no tempo, isso sim. Mas não dá, infelizmente não dá. Eu infelizmente votei nele, hoje me arrependo, tenho vergonha de falar isso. Pelas atitudes que ele tem com o Brasil aí, o egoísmo que ele tem, só pensa nele, na verdade, né? E hoje essa notícia terrível aí, que envergonha todo mundo. É mais um desabafo aí que eu tô ligando pra vocês. Como diria o Collor na sua camiseta, o tempo é o senhor da razão. Exatamente. Cara, mas olha, você tá de parabéns, porque assim, vir a público se arrepender é uma coisa que eu não vejo nem no lulismo. O cara foi preso, tinha gente que defendia ainda. Você falou, não, eu errei. Ato de contrição. Com certeza. Foi o que o ouvinte falou. A gente, sabe, de tanta corrupção, a gente viu uma esperança, um voto de revolta e infelizmente deu errado, né? Deu errado na minha opinião. Hoje eu tenho vergonha de falar, de falar que eu votei. Mas vamos ver o que vai dar aí, né? Vamos ver se melhora alguma coisa aí. Vai ser difícil, mas vamos ver. Valeu, Eduardo. Deixar uma frase do Mark Twain pra você. Só os idiotas não mudam de opinião. Tá ótimo. Obrigado. Parabéns pelo programa. A gente que agradece. Obrigado, Eduardo de Santo André. Tem mais ouvinte na linha? 3284-7097. Alô, quem fala? Alô? Alô? Diga, quem é? É o Alberto. Alberto da onde? De Suzano. Alberto de Suzano. Fala aí, Alberto. E o vice? O que vocês me dizem? Que vice? O vice do... O Mourão? Do Bozo. Do Bozo? O vice do Bozo, que é a vovó Mafalda? Não, o Mourão. O que vocês... Vamos falar um pouquinho... Não, eu acho interessante que a gente tinha começado até a falar, falou, olha, ele bateu em todo mundo. Quando o Mourão começou a botar a cabeça, aí veio toda aquela claque bolsonarista e desceu o sarrafo no Mourão. Essa é a verdade, porque ele tava aparecendo, né? Ele tava indo bem. Ele tava falando coisas normais até. Me surpreendeu, inclusive, isso. Mas hoje ele falou que não ia comentar, não ia falar dos comentários do chefe. Foi isso. Ele só fica na dele, né? É difícil também, né? Você ser vice-presidente e o seu presidente só fala abobrinha, você se coloca numa posição ruim, né? É melhor falar, sei lá, inventar que você tá com faringite. Não, hoje não dá pra falar. Hoje eu vou deixar só pro ano que vem. Tem que ser um negócio assim. Que merda você fez de novo. O Mourão foi desautorizado ontem, né, pelo Bolsonaro. Cara, tem um bastidor que eu acho que, não sei se vocês sabem. Em Brasília, os deputados e os senadores são fãs do Mourão. Então, assim, se um dia aparecer qualquer coisa para um processo de impeachment, pode ter certeza que ali o Congresso vota a favor do Mourão e tirar o Bolsonaro, tá? Em todo lugar. Eu ando bastante, os gabinetes e tal, e todo mundo gosta do Mourão. E gostavam do Santos Cruz também. Então, assim, todo mundo que o Bolsonaro escrachou, o Congresso gosta. Então, isso vai dar problema. Olha aí, Dória. O que você quis dizer com olha aí, Dória? Chamar pra vice, é isso? Pô, depois dessa de hoje, vamos começar a amar o Dória, de acordo com a apuração do Vitorino aqui. Olha, bem provável, viu? Vamos lá, mais ouvinte. Obrigado, Alberto de Suzano, 3284-7097. Alô, quem fala? Alô, quem fala? É Rogério. Rogério da onde? Rogério aqui de Mauá. Rogério de Mauá, diga aí, Mauá Rogério. nisso? Ai, não, de novo não. Toda vez ele faz essa piada. Fala, Rogério de Mauá. Parabéns pelo programa. O programa de vocês é show de bola, viu? Pô, cara, obrigado. Parabéns. Os comentários de vocês são excelentes. Eu acompanho todo dia aqui no carro e é fora de série. Os caras são fera, né? Então, vamos lá.
Qual é a sua opinião? Você quer falar sobre o quê? Qual é a sua grande verdade, Rogério de Mauá? Então, como o ouvinte anterior ligou falando sobre o Bolsonaro, né? Eu também votei no Bolsonaro. Se você perguntar pra mim, você tá arrependido? Eu tô arrependido desde quando eu comecei a votar. Eu tô com 49 anos, mas desde quando eu comecei a votar eu tô arrependido, porque todos os presidentes que acredito que entrou, a gente votou pensando que ia ter alguma mudança. Foi assim com o Lula, foi assim com a Dilma, foi assim com o Bolsonaro. Só que, infelizmente, a gente tem duas opções. Ou a gente coloca um ladrão ou coloca um louco. É o que eu falei, tá vendo? A gente tem que sair desse binômio entre um lado e o outro. Esse pêndulo tá ruim. Aí o eleitor não tá conseguindo ter uma alternativa. Tá na hora de ter, por incrível que pareça, alguém de centro. Perfeito. E é o que eu falei até em outro programa. Tem que ter um radical de centro. Esse sentimento esse é um apelido que a gente... Esse apelido radical de centro é curioso, né? Centro raiz. Não, é que tem que ser um radical de centro. Alguém que fale assim, olha, acabou esse negócio aí de um lado pro outro. A gente tem que ir pra frente, vamos parar de frescura. Eu entendi. Esse cenário do Rogério de Mauá, em 2018, era difícil, né? Votar no PT de novo não dava, né? Então muita gente votou no Bolsonaro. Sabe a explicação de radical? Diga. Vem do Karl Marx. Ser radical é atacar pela raiz. E a raiz do homem é o próprio homem. Você tá demais hoje, Tonholi. Olha, eu vou dizer uma coisa. Tem uma coisa que me agrega. Tá um negócio, hein? Tem um negócio que me agrega demais, é a participação do Tonholi. Porque assim, uma coisa é você saber as coisas, outra coisa é você ter ideia da origem das coisas. O cara... São coisas muito diferentes. Não foi fácil contratar, viu? Não, imagina, vocês devem ter pago um passe Peso aqui, de caro. ouro. Foi mais fácil colocar o Rogério Ceni no Flamengo. Agora, gente, que terrível esse cenário se repetir em 2022, hein? Se a gente tiver de novo que escolher entre Bolsonaro e um petista, será que isso vai se repetir, gente? Eu tava falando com um medalhão da política na semana passada. Eu falei, olha, tá na hora dos partidos se juntarem, vamos conversar os partidos e montar um candidato. Porque você esperar sair um candidato do nada e depois ele ir para um partido, vai dar outro Bolsonaro. Você tem que fazer a matriz inversa. Tem que pegar o que é a política séria. Falar, vamos falar de política séria mesmo? Junta lá MDB, o PSDB eu acho que não, porque tem o Dória. Junta o Democratas, junta o PSB. Tem que fazer uma junção dos partidos e falar, gente, agora tá na hora da gente falar sério. A gente precisa montar um candidato democrático. Ponto. Se ele vai ser mais centro, se vai ser direita ou esquerda, não interessa. Tem que ser um candidato democrático. Acima de qualquer coisa. Vamos atender mais um ouvinte. Esse dilema já era um dilema em 2018, né? Porque, assim, na minha visão, e eu falei muito disso à época, naquele momento a gente já estava precisando disso. Então o país já estava conflagrado naquele momento, já havia uma polarização absurda, né? Então, para retomar as coisas e tal, era preciso um candidato moderado, né? Mas era pior, pra tentar reconstruir, né, as coisas. Ali a gente tinha um elemento importante, sabe? Que é o problema da crise econômica. Quando você tem crise econômica, em qualquer país de crise econômica, um candidato polarizador se sobressai. Porque as pessoas querem seguir um líder numa crise. Ali ia ser difícil sair alguém moderado. Hoje já não é mais assim. Será que já mudou? Mudou, a gente estava vindo aquele pior momento da Dilma. A gente teve 2 PIBs negativos com a Dilma. Então, assim, a gente estava num processo de recessão enorme. Hoje a gente está numa Covid, mas a gente está vendo o horizonte. Quando a gente saiu da Dilma, a gente não viu o horizonte. Você acha que a gente... Apesar do Temer do Temer, no seu curto período de governo, ter colocado o país para respirar. Isso a gente tem que ser justo e dizer, né? Aí, que naquele momento Estamos elogiando o Temer. Parabéns, Bolsonaro. Usando o termo do cientista político Sérgio Abranches, que era presidencialismo de coalizão, não é, Vitorino? Presidencialismo de coalizão é um negócio muito louco. Eu não sei se os ouvintes conhecem e tal, mas daí é o termo seguinte. Quando o presidente ganha, ele tem que compor com os partidos. Por que ele tem que compor? Por que isso não funciona nos Estados Unidos? Porque aqui nós temos um negócio chamado superpresidencialismo. O presidente nomeia o STF, ele nomeia os ministros, ele nomeia o presidente das estatais,
Ele nomeia o sistema financeiro inteiro. E isso dá tanto poder para ele, mas tanto poder que ele precisa dividir. E aí entra o presidencialismo de coalizão. A gente teria que reduzir o tamanho da presidência, que foi o que o Temer tentou fazer. Olha só que coisa louca. Ele queria uma presidência mais leve. E ele estava certo. Temer tinha razão. Temer tinha razão. Eu tenho saudades do Temer. Aí, tá vendo? Eu tô falando sério. Eu gosto da mesóclise. A mesóclise era incrível. O único presidente que eu vi que usava a mesóclise direito. Agora, senhores, vocês acham que a gente vai ficar pulando de um populista da esquerda para o populista da direita? Agora volta um populista da esquerda ou um populista do centro. Você acha que a gente vai ficar sempre nessa? Quem é o próximo populista? Vai ser pendular. Vai ser pendular, não vai? Vai ser pendular. O processo é lento, né? Eu acho que nós temos um processo de educação gigantesco para fazer. Vocês não acham que a eleição dos Estados Unidos ensinou pra gente que talvez os populistas possam estar mais visados e com os dias contados? Porque daqui a 2 anos já esqueceram a eleição nos Estados Unidos. O Biden não é e tem um detalhe importante, assim, isso teria sido uma lição se a vitória do Biden, por exemplo, tivesse sido uma vitória cachapante, né? E assim, o país está dividido até agora. Então acho que não mudou muita coisa, não. Rapaz, os caras daqui não aprenderam nem em 2018. 2018 mostrou pra eles que tempo de televisão não valia nada, que coligação não valia nada, que ficar falando abobrinha não valia nada, e eles repetem hoje nas eleições municipais. Nós estamos falando de ontem, caramba. A grande verdade.